Em 1926, o sítio Baixa Dantas é vendido e a comunidade é expulsa pelo seu novo dono. Padre Cícero, com pena da comunidade, aloja os romeiros, ou seja, os trabalhadores do antigo sítio, e o beato José Lourenço em uma grande fazenda, e dá o nome dessa fazenda de Caldeirão dos Jesuítas, ou Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Essa comunidade era uma sociedade igualitária, que tinha como base a religião. A produção era dividida entre todos os membros igualmente, e o que sobrava, o excesso, ele era usado para comércio com outros sítios e outros estabelecimentos, para comprar remédio e para comprar querosene. Dentro da comunidade não havia fluxo de dinheiro. Havia apenas pequenas trocas e o único dinheiro comercializado era com outros sítios. Cada família ela possuía uma casa. Dentro da comunidade existiam até mesmo igrejas e cemitérios construídos pelos próprios membros. Em 1930, o Caldeirão possuía por volta de 1.000 habitantes. Porém, em 1932, com a chegada da grande seca que houve no Nordeste, muitas pessoas, muitos flagelados da seca, foram se acolher no Caldeirão, porque eles viam o lugar como um paraíso, um lugar que acolhia todos e todos eram iguais. Porém, não apenas flagelados da seca foram para o Caldeirão. Também pessoas que trabalhavam em comunidades próximas, em fazendas de grandes coronéis e aristocratas, eles foram para a comunidade, pois eles viam como um paraíso. Eles viam como um lugar que seriam acolhidos e todos seriam iguais. Assim, os coronéis, os aristocratas, perderam muita mão de obra. E como eles viram que a culpa era do Caldeirão, passaram a desgostar essa comunidade. E é assim que começa o fim do Caldeirão. José Lourenço Gomes da Silva nasceu em 1872, em Pilões de Denho, Paraíba. Ele vivia em uma família de baixa renda, então por isso ele viu que ele não teria grande futuro na sua própria casa, então ele, aos 14 anos, ele fugiu de casa para a serraria na Paraíba também. Lá ele conseguiu um emprego de amansador de cavalos e jumentos, mas isso não conseguiu ter uma grande renda para ele, então ele resolveu voltar a Pilões à procura dos pais. Mas com isso, ele descobriu que os pais deles não estavam mais lá e que eles tinham ido para seguir Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro, ele conheceu Padre Cícero, onde ele conheceu seus princípios, sua religiosidade. Lá ele começou a fazer pregações, onde ele principalmente falava sobre o amor e a paz de Cristo. Com o sucesso de suas pregações, ele envolvia muitas pessoas. Então, Padre Cícero pediu para que ele fizesse parte da Ordem dos Penitentes de Santa Cruz. Lá ele conquistou mais a confiança de Padre Cícero. Então, Padre Cícero doou um lote de terra chamado Sítio Baixa Dantas em 1894. Mesmo ele sendo analfabeto, ele conseguia cativar muitas pessoas, então ele conseguiu reunir um grande grupo de pessoas para morar no Sítio Baixa Dantas. Depois de um tempo que o Sítio Baixa Dantas, mesmo fazendo grande sucesso, o proprietário desse lote de terra vendeu o seu sítio para outra pessoa e ele os expulsou de lá. E lá eles pregavam mensagens de paz e amor. No começo, o sítio Baixa Dantas era um lugar de solo pobre e improdutivo. Porém, com a liderança de José Lourenço e o esforço dos romeiros, fizeram com que ele rapidamente prosperasse.
Com o passar do tempo, ele estava ganhando cada vez mais notoriedade na região, trazendo mais pessoas para lá, inclusive ladrões e assassinos, que eram levados pelo padre Cícero para eles restaurarem a sua fé. Em 1921, Delmiro Gouveia, um amigo de padre Cícero, deu a ele um boi, que por sua vez deu para José Lourenço, que o chamou de Mansinho. Os inimigos do sítio criaram boatos de que esse boi estava sendo adorado como um deus e que os moradores de lá usavam a sua urina e suas fezes para tratarem suas doenças. Sabendo disso, Floro Bartolomeu, um deputado federal da época, resolveu matar o boi e que José Lourenço fosse preso. No final das contas, o boi realmente foi morto e José Lourenço foi preso, porém foi liberto pelo padre Cícero algumas semanas depois. Com o passar do tempo, já estavam começando a aparecer sinais negativos no sítio Baixa Dantas. Com isso, em 1926, ele foi vendido. O massacre. Com o autoritarismo dos latifundiários locais, chamados de coronéis, estava sendo ameaçado pela comunidade do Caldeirão de Santa Cruz, porque eles pregavam o tema fraternidade, trabalho e oração. A comunidade do Caldeirão, ela andava na contramão do sistema imposto pelos líderes regionais e também pelo governo. O Getúlio Vargas, na época presidente do Brasil, ele ficou sabendo da comunidade do Caldeirão no Crato, que era contra os ideais da época. Ele, que era antirrepublicano e capitalista, organizou uma revolta ao Caldeirão da Santa Cruz, com a ajuda dos coronéis e também dos policiais militares. Em 1937, em 11 de novembro, os policiais militares, com a ajuda dos coronéis e o governo, invadiram a propriedade de José Beato de Lourenço, o Caldeirão, e entraram e bombardearam e mataram milhões de pessoas, onde elas foram enterradas em valas comuns, e até hoje não se sabe aonde foram enterradas essas pessoas e não se acharam os corpos, mas estima-se que mais de 1000 pessoas foram mortas. Atualmente, 47 famílias revivem o sonho coletivo de produção idealizado por José Lourenço, num sítio denominado Assentamento de 10 de Abril, que fica a mais ou menos 37 km do centro do Crato, porém sem mostrar nenhuma grandeza, atingida pelo então Caldeirão do Beato José Lourenço. As famílias residentes também mantêm uma horticultura orgânica e uma lavoura para autoabastecimento. Parte dos homens também mantém um produtivo apiário, que contribui para os rendimentos do grupo.